Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? É o Ivani por aqui. Hoje eu vou resolver uma questão que sempre nos perguntam aqui na editora. Qual é o qualis da editora? Eu vou resolver esse dilema para vocês e para nós, porque nós não aguentamos mais responder essa pergunta. Por que que a gente não aguenta mais? Eu estou brincando aqui, obviamente. Porque vocês já deviam saber. Quem é do meio acadêmico, do universo da academia, devia saber que editora não tem qualis. Quem tem qualis é revista acadêmica. Qualis a priori é só para revista acadêmica. Não esqueça disso. Qualis a priori é só para revista acadêmica. Mas como é que funciona então se eu publicar o meu livro por uma editora? Vai ter qualis a publicação? É essa a questão que eu vou explicar em detalhes para vocês. Sim, a tua publicação via editora pode ter a avaliação do qualis da CAPES, tá bem? Mas veja bem, a CAPES avalia livros somente de programas de pós-graduação, ou seja, de pessoas, professores e estudantes dos programas de pós-graduação. Então, se você quer publicar um artigo e quer que ele tenha um qualis a partir do livro dele, na editora que você publica, você tem que estar ou estudando no mestrado, no doutorado ou num pós-doutorado, ligado a um programa de pós-graduação, ou senão essa tua publicação nunca terá qualis. Tá bem? Contudo, isso não desmerece em nada o teu livro, em nada o teu artigo, tá? Porque são momentos diferentes que você precisa ou não do qualis no livro onde o teu artigo está ou no qualis do livro que você publicou. Vou explicar isso primeiro e depois eu vou fazer um teste num livro meu a partir das regras da CAPES que eu vou compartilhar com vocês. Esse é o meu livro, ó, O Sonho Coletivo da Casa Própria. É um livro a partir da minha dissertação de mestrado. Eu vou avaliar ele junto com vocês nesse vídeo a partir dos parâmetros de análise da CAPES, que só é feito em material publicado e enviado dentro de um programa de pós-graduação, que foi o caso que eu fiz. A gente permanece ligado ao programa de pós-graduação até a fechada, tá, das avaliações dos programas de pós-graduação. Então, como eu publiquei quando ainda o programa de pós-graduação da PUC de São Paulo ainda não tinha sido reavaliado, o meu livro foi para a avaliação da CAPES, é o programa de pós-graduação que envia. Nós, quando publicamos, precisamos avisar o programa de pós-graduação, enviar uma cópia impressa para que a CAPES, os avaliadores da CAPES, avaliem o livro e pontua pro programa de pós-graduação. Tá bem? Entendido esse contexto, eu vou fazer então uma avaliação. Quero ver se o meu livro é L1, L2, L3 ou L4, que são os quatro qualis para livro da CAPES para pessoas ligadas a programas de pós-graduação. Beleza? Antes eu quero compartilhar com vocês alguns detalhes rápidos, né? Primeira coisa, você pode publicar por qualquer editora que a CAPES vai avaliar. Só para vocês terem uma ideia de número. Na última avaliação de 2014, a CAPES recebeu livros de mais de 600 editoras diferentes. Então, não precisa ser a editora A, a editora B, a editora mais conhecida, menos conhecida. Não importa a editora. O que é muito bom, porque você pode trabalhar com editoras próximas de você, próximas da sua casa, da sua cidade, sem problema nenhum. O que importa é seguir os parâmetros que eu vou compartilhar aqui com vocês, e aí sim você consegue construir a pontuação do teu livro. Só que, óbvio, só depois dele impresso. Diferente das revistas acadêmicas, os livros são avaliados pela CAPES depois da impressão. Você precisa terminar o livro, fazer ele e enviar. Só que, sabendo os critérios que ela vai avaliar, você pode então já prevenir, preparar no teu livro as respostas a esses critérios, que eu volto a dizer, eu vou compartilhar cada um com vocês, e aí então o teu livro tem chance de ser melhor avaliado, não é verdade? Se você sabe que eles querem, por exemplo, conselho editorial, você vai publicar com uma editora que te fornece conselho editorial, tá bem?
Se você sabe, por exemplo, que é importante que esse mesmo livro esteja em distribuição digital, ou seja, em e-book, você vai pedir para a tua editora fazer também o e-book na hora que você contrata esse serviço, que é o caso desse meu aqui, que tem um e-book na íntegra para download gratuito, inclusive. Então, essas coisas que pontuam mais, você já prepara isso e já entrega para a CAPES com esses critérios. E mais alguns que eu vou contar. Entendido até aqui? Viu como é fácil publicar na revista acadêmica? O Qualis é a priori, porque a CAPES avalia e dá o Qualis para cada revista acadêmica a partir de critérios que são postos que a revista acadêmica tem que responder anteriormente. No livro, não. No livro, a CAPES quer que primeiro você imprima e depois envie o exemplar. Por isso que não tem Qualis de editora. A CAPES não avalia a editora, ela avalia a obra, o livro, não importando de qual editora é. Feito isso, vamos para a avaliação do meu livro? Dissertação de mestrado, tá? Vamos passar ele pelos nossos critérios e vamos ver quantos pontos o meu livro vai fazer. São 100 pontos possíveis, tá? Uma obra de início nunca faz 100 pontos, tá bem? Pode chegar a 75, 78, 80, porque tem alguns critérios que, por exemplo, a primeira edição conta uma quantidade de pontos, a segunda conta outra, a terceira edição outra, e da quarta edição em diante atinge o máximo de pontuação. Então, o teu livro em primeira edição nunca alcança a pontuação máxima, tá bem? Não se desespere por isso, fique tranquilo, fique tranquila, a gente vai ver aqui que é fácil. Inclusive, esse material da CAPES, ele está disponível para você fazer o download. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link. Ele pode ser atualizado a cada ano, 2 anos. Então, eu estou trabalhando com o último texto, mas pode ser... A gente sabe que eles já estão reconstruindo esse formato de análise. Então, você pode, na busca no Google, por exemplo, encontrar um outro texto até diferente desse que eu estou usando agora. Mas o texto que eu estou, nesse momento que eu gravo o vídeo, valendo é esse. Vamos lá. Vamos à pontuação. Vamos ao que interessa. Primeiro item, primeiro critério para a obra ser analisada, tá? Que vale de 5 a 15 pontos. Olha só, de 5, 10 ou 15, porque são 3 tipos pelo tipo de editora. Então, o primeiro critério que a CAPES avalia é o tipo de editora. Se a edição é pelo próprio autor, quer dizer, você não utiliza uma editora com CNPJ, porque você pode se cadastrar na Biblioteca Nacional como editor, CPF, no teu CPF. E você mesmo pode ser o teu editor, a tua editora. Então, você faria 5 pontos. Se é uma publicação sua. Se é uma publicação de órgão oficial, como ministérios e secretarias, você faz 10 pontos. Então, se o teu texto está bem feito, está bacana, uma secretaria ou um ministério avalia que esse livro é importante ser publicado enquanto um elemento da política pública, você pode fazer 10 pontos, tá? E se for uma editora universitária ou comercial, ou associação científica, ou associação cultural, instituição de pesquisa, ou uma agência de fomento, você pode fazer 15 pontos, tá? 15. Então, o meu livro, como é de uma editora comercial, que é assim que a gente entende, uma editora com CNPJ, ele tem aqui já na arrancada o máximo de pontuação. 15 pontos, beleza? Começamos bem. Basta você levar para uma editora, simples assim, qualquer editora, e teu livro já arranca com 15 pontos, beleza? Segundo item, segundo critério que a CAPES vai avaliar, é a distribuição e acesso. Então, se disponibilizado em formato digital da obra, se sim, 5 pontos, se não, 0. Então, se o teu livro está impresso só no papel, você não ganha essa pontuação. Se ele está no papel e no e-book, em PDF, por exemplo, você ganha já mais 5. E você tem que distribuir ele, ou seja, tem que colocar nas redes sociais, para download no teu Facebook, para você distribuir na tua lista de e-mail, ou se você criar uma fanpage, um site, para deixar ele disponível. Porque é o critério de distribuição da obra, que as pessoas podem acessar a tua obra em qualquer lugar no formato digital, beleza? O meu livro aqui, ó, faz mais 5, porque eu tenho ele impresso e eu tenho ele no formato digital, inclusive várias pessoas já baixaram. Terceiro elemento, terceiro critério de análise da CAPES, conselho editorial ou parecer e revisão por pares, tanto faz, tá?
O meu livro aqui, obviamente, tem o conselho editorial da editora, composto aqui por pessoas do Brasil e de fora do Brasil. É um conselho editorial nacional e internacional. Isso não faz diferença, mas só para dizer para você. Como ele tem conselho editorial, ele faz. Se tem conselho editorial, 15 pontos. Se não tem, é 0. Então, muita atenção. Quando você for buscar a editora para publicar o teu livro, tá? Que você vai mandar para a análise da CAPES, procure uma editora que tenha conselho editorial. Você vai fazer 15 pontos. Tá? Porque se não tiver, não é 10 ou 5, é 0. E 15 pontos é muito ponto aqui para você ter a tua avaliação melhor do teu livro. Quarto critério, financiamento. Quem que pagou a conta da gráfica, da editora, da produção do material? Se é o próprio autor, você faz 4 pontos. Se você mesmo está pagando a conta. Se é a própria editora, você dobra 8 pontos. Tá? Se é uma agência de fomento, uma associação científica ou um órgão público ou privado, com edital público, você faz 10 pontos. Então, veja, se alguém paga para você publicar, é sinal de que essa obra é relevante, não é? Tem mais gente envolvida, tem mais gente interessada na tua obra, vale mais. Se você mesmo está pagando, tranquilo, vale menos ponto, mas mesmo assim vale. Esse meu, fui eu mesmo quem paguei. Eu, no meu bolso, no meu dinheiro. Então, eu vou marcar aqui apenas 4 pontos, porque não foi a editora e também não foi um órgão público, uma agência de fomento. Então, vou marcar 4 pontos. Beleza? Quinto critério, a natureza da obra. Se for coleção, você faz 5 pontos. Então, se tua obra for inserida pela editora numa coleção, tá? Não é o meu caso. Então, eu vou fazer 0. Eu não pontuo nesse aqui. 0. Beleza? Se eu tivesse numa coleção, eu faria mais 5 pontos. Sexto critério, reedições. Então, você fez a primeira edição, depois fez a segunda, esgotou, fez a terceira, esgotou. Normalmente, uma edição tem entre 1.000 e 3.000 unidades do livro, tá bem? Então, na primeira edição, você marca 2 pontos, na segunda edição, você marca 3, na terceira, você marca 4, na quarta ou maior, 5 pontos. O meu livro é a primeira edição, então ele vai marcar 2 pontos. Olha aqui, tá bem? Mais 2. Vai acompanhando, depois eu vou somar tudo, vamos ver quanto é que dá. Sétimo critério, índice remissivo. Esse item é uma novidade e eu não sabia na época, e é fácil de fazer. Então, se tem índice remissivo, ele conta mais 5 pontos. Cara, é uma coisa simples de fazer, fácil. Você escolhe as palavras-chave, os termos principais da obra, e isso vai para uma ou 2 ou 3 folhas no final da obra para facilitar para quem lê encontrar o tema. Por exemplo, o meu tema aqui é casa própria, então eu posso botar casa própria. O índice remissivo vai remeter a pessoa a todas as páginas onde o termo casa própria aparece dentro da minha obra. Então, página 10, página 15, página 52. Então, a pessoa encontra o termo que ela quer no corpo da obra. E índice remissivo, fica a dica, pede para a editora que você vai publicar, colocar o índice remissivo. E você escolhe quais são os temas principais. No meu caso não tem, é 0, tá bem? Agora, todas as obras da nossa editora aqui, da Diálogo Freiriano, terão índice remissivo, sejam obras individuais, sejam coletâneas, nós vamos estar colocando, porque a gente sabe agora que é importante. Viu como é importante saber os critérios antes de publicar? A obra vai contar mais. Vamos lá, para o item número 8, falta só mais 3, 8, 9 e 10, são 10. Aliás, são 11, mas o 11 é de cunho bem interno, tá? Não tem como você se precaver para o item 11. Número 8, premiação. Se teu livro, após a publicação, for premiado, qualquer prêmio, pode ser um prêmio municipal, estadual, pode ser um prêmio de alguma organização, tá bem? Você contaria mais 10 pontos, se ele recebeu algum prêmio, tá? Vou dar um exemplo aqui. Uma das nossas publicações recebeu uma menção honrosa da CAPES, que é uma tese de doutorado que nós publicamos, Pedagogia da Semeadura. Então, esse livro já conta mais 10 pontos na análise dele, porque ele tem uma premiação. No caso do meu, não vai zerar também, é 0. E olha, 10 pontos é bastante, hein? Então, claro que um livro recém-lançado,
ele dificilmente vai receber uma premiação. Ele precisa de um tempo, né, de fluxo, de leitura das pessoas. Mas, de repente, na segunda edição, você, além de pontuar por edição, ainda pontua pela premiação. Item número 9. Olha o critério aqui. A natureza do conteúdo do livro. Veja bem. Se a obra for editada a partir de tese, de dissertação ou de projeto de pesquisa do programa, olha aqui os programas de pós-graduação não estão aparecendo de novo. Se ela é editada a partir disso, ela vale 10 pontos. Se não é, se é um livro autoral, uma pesquisa independente, não conta nada. Então o meu vai contar 10. Por quê? Porque ele é fruto da minha dissertação de mestrado. Mais 10 pontos para mim. E por último aqui, a autoria, é o último critério. Se na autoria do livro tem a participação de discentes do programa de pós-graduação, vai contar 10 pontos. Sem participação de discentes, 8 pontos. E com outras colaborações externas ao programa, 9 pontos. Eu confesso que eu fiquei na dúvida aqui no meu. O meu, eu convidei a professora Rosângela Paz para fazer o prefácio do livro. E ela é discente do programa de pós-graduação da PUC que eu fiz a dissertação. Mas ela não é uma coautora. Tá? Como o tema aqui de análise é autoria, então seria, se ela fosse coautora junto comigo, eu teria uma pontuação maior. Olha só, eu faria 10 pontos. Eu vou botar aqui que é sem participação, porque eu botei só o meu nome como autoria. Então, eu vou fazer 8 pontos, tá? 8. Se eu tivesse um outro professor de outro programa de pós-graduação publicando junto comigo, contaria 9 pontos, tá bem? Talvez o analista da CAPES, ao pegar esse livro com o prefácio da professora Rosângela, que é uma professora do programa, poderia me dar 9 pontos. Mas um ponto a mais, um ponto a menos, eu vou ficar com menos para não, né, criar uma falsa expectativa de pontuação aqui. E por último, é um critério, que é o critério número 11, que não tem como você se prevenir. Que é o quê? Que é a leitura parcial e impressão geral da obra. É uma impressão qualitativa. Se está bem impresso, se está bem montado, se ele está bem construído, se o miolo está bem impresso, essas coisas. Se tem orelha, se não tem orelha. Então, a CAPES dá uma olhada no livro para ter uma impressão. Se é um livro bem feito, você pode, se o livro for analisado como regular, fazer mais 3 pontos. Se for analisado como bom, fazer mais 7 pontos. E se o livro for olhado, se esse livro é muito bom, você faz 15 pontos. Veja que aqui você não tem controle dessa pontuação, porque é uma análise subjetiva do analisador do livro, tá? De quem está vendo a tua obra. Tá? Eu vou dizer o seguinte, se você pegar um livro nosso, qualquer livro aqui na Diálogo Freiriano, eles são muito bons. Eu daria 15 pontos. Tá? Lombada perfeita, com o título do livro, o logo da editora, o nome do autor, uma construção personalizada da capa, a contracapa com um pequeno resumo do texto, tá? Indicações na orelha de outros profissionais indicando o livro, um mini currículo com foto do autor numa das orelhas, tá? Eu considero um livro muito bom, mas eu vou ser modesto aqui, eu vou me dar 7 pontos, eu vou dizer que o livro é bom. Talvez um livro muito bom fosse um livro com o verniz localizado na capa, com relevo, com capa dura, com um marcador personalizado, porque uma obra de um livro, ele pode ter 1000 faces diferentes, e todas serem muito boas. Mas eu vou considerar que um livro muito bom é isso, é um livro com capa dura, com um efeito na capa, essas coisas assim, tá? Então, eu vou dar uma nota média aqui, 7 pontos, tá bem? Vamos somar tudo para ver quanto é que deu? Qual é que é a nota do meu livro? Então, vamos lá. 15 mais 5, mais 15, mais 4, mais 2, mais 10, mais 8, mais 7, que é a pontuação da análise do livro. Isso dá 66. Olha que númerozinho bonitinho, 66, 66. Vou colocar na tela para vocês verem a tabela de pontuação da CAPES. Ela funciona assim, dá uma olhada aí. Livro L1,
que é a qualificação mais baixa, é invertido em relação ao qualis das revistas, tá? L1 até nota 24. Então, escapei já do L1, meu livro está acima já é melhor. L2 até de nota 25 a 50. O meu fez 66, já estou acima do L2. L3, nota 51 a 75. Achei o meu lugar. O meu livro fez 66, ficou entre 51 e 75. É um L3. E tem ainda o L4, para quem faz mais pontos, de 76 a 100. É um L4, é o máximo que a gente pode chegar, que seria show de bola. Veja, que você consegue atingir essa pontuação, provavelmente numa segunda edição, uma premiação, uma análise qualitativa super, né, número 15, tá bem? Mas, ó, um L3 já tá top, fiquei feliz da vida. Esse livro aqui é um L3. Se eu chegar num concurso público, numa seleção para um doutorado, com esse livro aqui, que já cheguei e já passei, esse livro vai contar muito ponto, porque provavelmente lá no processo seletivo, a avaliação dos livros, das obras que eu apresentar, seguirão esse parâmetro da CAPES. Beleza? Então, eu vou ser um L3. Só se alguém chegar com um livro melhor do que eu, acima de 76 pontos. Observe, para mim fazer 76, eu preciso de mais 10 pontos. Eu posso achar 10 pontos fácil. Se meu livro for inserido numa coleção, ganharia mais 5. Se ele estiver acima da terceira edição, eu ganho mais 5. Tá? E se ele receber uma premiação, eu ganho mais 10. É fácil esse livro chegar numa segunda edição, a L4, que seria o topo, né? A nota máxima da CAPES. Tá? Olha que bacana, tem um livro L3, vou fazer essa mesma análise em outras obras que eu tenho aqui, que com certeza vão chegar também em L3. L2 já está bom se você está perto dos 50, tá? Mas o L3 e o L4 eu recomendo que você sempre busque. Como eu disse, vou deixar na descrição aqui do vídeo o link deste material aqui. Eu quero que você não tome isso por verdade única, porque, como eu disse, a CAPES atualiza essa planilha de tempos em tempos, tá? Nos tempos da CAPES. Então, quando você for ver esse vídeo, que vai ficar à disposição na internet, você deverá buscar, né, nos buscadores online a última versão do documento, também lá na CAPES. E aí aqui você tem todos os dados necessários para buscar a versão final, tá bem? Essa avaliação ela é quadrienal, que é, veja, o mesmo tipo de avaliação que é feito nos programas de pós-graduação. E essa pontuação DL3 aqui, meu, conta para o programa de pós-graduação em serviço social da PUC São Paulo, tá bem? Para mim, é relevante? É relevante, mas não faz diferença na distribuição do meu livro, tá? Só é bom saber que o nosso livro está sendo bem valorizado, beleza? Espero ter ajudado você. Se alguém perguntar para você como é que funciona qualis de editora, agora você vai ter uma resposta. Você vai dizer, editora não tem qualis. Quem tem qualis é o livro, depois de impresso. Beleza? Espero ter ajudado, espero que você tenha gostado. Baixa o material e faz análise dos materiais que você já publicou. Não importa se é capítulo de livro, se é o teu artigo lá nos livros, ou se é a tua publicação individual. Só frisando para fechar. Só vai contar pontos se você estiver ligado a algum programa de pós-graduação. Ou seja, publicações que você faz depois do ingresso na pós-graduação. Mestrado, doutorado e pós-doc. Beleza? Eu fico por aqui. Um grande abraço. Força na luta!